Senhor me chama sobre as águas, eu seguro. seguro estou. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou. Houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará, Ele ordenará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. São José, valei-me. Valei-me, São José. Começou a soprar uma ventania muito forte. As ondas lançavam-se dentro da barca e ela começava a se encher. E Jesus, na parte de trás, dormia. Jesus, na parte de trás, dormia. A palavra de hoje é para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. A palavra de hoje é para aqueles que estão no barco que o Senhor escolheu. A palavra de hoje é para aqueles que não seguem as suas próprias vontades, que não definem o seu próprio barco. Mas a palavra de hoje é para aqueles que querem chegar do outro lado, da margem daquele pequeno lago. Não é um mar. Aqui não é um mar. É um lago de Tiberíades. Um lago. Como ondas em um lago. Como tempestades, como de um vento forte que é comum nos grandes mares. Em um lago tão pequeno. Em um lago de Tiberíades. Há momentos na vida da gente que mesmo em situações tão pequenas, nós enfrentamos grandes tempestades, que é mais do que situações exteriores, dentro. A pior tempestade que nós podemos enfrentar não são as tempestades exteriores, são as tempestades interiores,
que nos tenta fazer desistir, que nos tenta fazer parar, que nos tenta fazer desanimar, que geram medos, sensações de incapacidade. A palavra de hoje, Jesus está ensinando a sua igreja. Por isso a figura de Pedro, o mesmo ensinamento que Jesus vai dar a Pedro em uma outra passagem também, sobre as águas, quando ele vai caminhar. Vem um vento forte, ele começa a afogar, e na passagem de hoje, as águas começam a adentrar naquele barco, e Pedro, na mesma atitude que teve quando caminhava sobre as águas, ele vai até o Senhor, ele pede ao Senhor. Aqui está o segredo de enfrentar as tempestades, de suportar os medos, de superar situações de limites, de enfrentar situações que às vezes a gente acha que não dou conta mais, eu não aguento mais. Se você está no barco que Jesus te colocou, você aguenta. Você vai chegar do outro lado. Você não vai pular do barco. Eu não posso estar no barco que eu quero. Eu não posso estar seguindo aquilo que eu quero. Jesus colocou os discípulos no barco. Foi Ele. Foi Ele. E Ele mostrou, vamos subir. E já era tarde, início da noite. Todas as vezes que a palavra vai nos dizer a temporalidade, é mais do que uma expressão exterior da natureza, está refletindo algo que trazemos no interior de nossa alma. Quando Jesus foi preso, o evangelista, antes de narrar todo o sofrimento de Jesus, vai dizer: era noite. As noites existenciais que muitas vezes vivemos na nossa vida, que se prolongam em situações de sofrimento que parece que não vai acabar. Mas o salmista nos ensina que pode o sofrimento nos visitar pela noite, logo pela manhã vem a alegria do Senhor. E quando o evangelista vai falar dessa temporalidade, de um tempo que escurece, de uma tarde que chega, de uma noite que se aproxima, ele está falando das experiências de sofrimento que nós vamos viver sim, quando nós estamos também no barco do Senhor. Só que há uma diferença muito grande: enfrentar uma tempestade, uma dificuldade, um desafio, quando eu estou no barco que foi determinado pelo Senhor, ou quando eu estou num barco que eu mesmo escolho para a minha vida. Quando eu estou no barco que eu mesmo escolho e não escuto aquilo que o Senhor quer, eu não vou dar conta. Se chegar um momento eu pulei do barco, é porque aquele barco não era o barco do Senhor. Porque quando nós estamos no barco dele, nós vamos chegar do outro lado sim. E quando nós estamos no barco dele, não quer dizer que não tem dificuldades. Muitas vezes a gente quer seguir Jesus e a gente não quer dificuldades. Muitas vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente se coloca para fazer a vontade de Deus, mas a gente não quer passar por nenhuma situação de sofrimento, nenhuma situação de constrangimento, nenhuma situação de perda, de desafios. Eu não quero, eu não posso sofrer, não. Se eu estou no barco que Ele pensou, que Ele me colocou, se eu estou no lugar pensado por Ele, vivendo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele espera, mesmo as dificuldades que são comuns em todo caminho humano, em toda escolha, eu vou chegar até o outro lado. Muitas vezes a gente acha que se a gente deixar o barco do Senhor e pegar outro barco, vai ser tudo mais fácil. Vai nada, do outro lado também tem desafios. Só que aqui tem a presença. E se tem a presença de Deus, a gente vai até o fim. A gente vai até o fim. E Jesus aqui, ele vai dar um ensinamento aos discípulos. Aqui a figura de Pedro é uma figura significativa. A figura de Pedro vai nos ensinar a como nós estamos ouvindo aí agora,
a ficar atentos naquilo que o Senhor nos ensina na palavra de hoje. O Senhor vai nos ensinar que mesmo diante das dificuldades, quando eu clamo, quando eu peço, eu vou encontrando forças que vêm dele para resistir aquilo que parece que vem como uma avalanche para tirar tudo. É ele que me dá condição. E a figura de Pedro vai nos ensinar, a figura de Pedro vai nos mostrar como eu vou resistir quando os ventos fortes vierem, quando eu vou conseguir me manter, quando os desafios vierem diante de mim, que parece que vai virar aquele barco, que parece que eu não vou dar conta, que parece que eu não vou conseguir suportar e enfrentar aquela situação. A palavra nos fala que Pedro foi até Jesus e disse: Senhor, não importa que estamos perecendo, se faltar a oração eu não resisto às dificuldades, se faltar a oração eu não consigo resistir aquilo que a vida vai colocando diante de mim. A oração é um modo como eu tenho de enfrentar as dificuldades. E muitas vezes as dificuldades que vêm não é para me parar, é para me voltar para o Senhor, é para voltar à vida de oração. Porque tem almas que, se não tiver dificuldades, não se volta para o Senhor. Tem gente que, se caminhar com tudo muito tranquilo, como o povo no deserto, não está acostumado com a liberdade em Deus. Parece que se não tiver uma dificuldade, não consegue enfrentar, não consegue voltar à vida de oração. A fidelidade traz a graça de Deus. A fidelidade nos faz voltar para aquilo que o Senhor quer e espera de nós. A fidelidade a Deus, a vida de oração, a intimidade com Deus. Jesus é Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Antes dele enfrentar as grandes dificuldades, Jesus vai para o monte, Jesus se coloca de joelho, Jesus vai rezar, Jesus vai voltar o seu coração para o coração do Pai e vai pedir: afasta de mim esse cálice, me ajuda no momento de sofrimento, no momento da dificuldade. O momento de desafio não é pular do barco, o momento de dificuldade não é querer desanimar, não é querer parar. A primeira investida do demônio é no momento de dificuldade, ele querer fazer um homem e uma mulher de Deus parar, desistir, querer pegar o caminho mais fácil, querer abandonar o barco, achando que isso vai resolver, que vai ficar livre das dificuldades. O caminho do Senhor, o caminho do homem e da mulher de Deus não é o caminho mais fácil. E eu preciso me manter na intimidade, na presença com o Senhor. Ali a graça de Deus vai me sustentar, independente de qualquer situação que eu enfrentar. A oração me levanta. A oração vai fazer o Senhor proclamar: silencie toda tempestade, silencie o vento, silencie o mar, silencie todos os desafios. A oração, aquilo que Pedro vai fazer. Pedro aqui não está errado de ir até o Senhor, não. O caminho diante das dificuldades, diante dos desafios, diante das situações que a gente acha que a gente não dá mais conta, é justamente se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, olha para mim, não importa que estamos perecendo. Aquilo que Pedro também vai fazer quando ele caminhava sobre as águas, e quando ele começou a afundar, a afogar, algo que era impensável para Pedro, afogar um pescador. E ele clama e diz: Senhor, salva-me. A mesma atitude que ele tem na palavra de hoje: Senhor, não importa que estamos perecendo. E naquele momento Jesus então se levanta e se manifesta, vai mostrar toda a autoridade que ele tem sobre todas as realidades, sobre o tempo, sobre o vento, sobre os desafios, sobre os ventos fortes. Aqui é mais do que uma expressão de autoridade sobre a natureza física. A autoridade que Jesus tem sobre toda a tempestade que pode vir na nossa vida.
a autoridade que Ele tem de fazer silenciar, mas para isso eu preciso estar no barco dEle, para isso eu preciso estar no lugar que Ele me colocou, para isso eu preciso estar atento àquilo que Ele quer e exige de mim. Aí a graça virá em meu auxílio, aí a intervenção de Deus virá, para que eu possa então ouvir do Senhor: silencie as tempestades, silencie o mar. E muitas vezes nós vamos viver isso. Nos momentos de grandes dificuldades, vai vir tantos barulhos interiores para você não ouvir a palavra de Deus, como essa sirene que está tocando, justamente no momento que estamos proclamando a palavra. É Deus mostrando que nos momentos da dificuldade o demônio faz isso. Ele vai colocar tantas vozes, tantos barulhos, tantas sirenes exteriores, para que você não possa ouvir aquilo que Deus quer, o caminho que Deus te mostra, aquilo que Deus espera de você. Porque o demônio tem medo de um homem e uma mulher que quer fazer a vontade de Deus. O demônio tem medo, ele treme, o inferno treme diante de um homem e uma mulher que quer fazer a vontade de Deus, que enfrenta os desafios da vida, como Jó, que na palavra de hoje, que não parou mesmo diante da dor, que não parou mesmo diante da perda, diante da morte, diante do sofrimento, diante da doença. Nada é capaz de parar aquele que quer fazer a vontade de Deus. Nada é capaz de segurar uma alma que tem no coração o desejo de fazer a vontade de Deus. Todos os céus, anjos, arcanjos, santos, toda a milícia, palavras e profecias se movem em favor daquele que traz no coração o desejo de fazer a vontade de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus, sim ou não? Tudo vai cooperar para o seu bem, mesmo as dificuldades. E quando as dificuldades vierem, não é questionar Deus, não é querer pular do barco, não é desistir. Me dá força, Senhor, me ajuda, me dá coragem, me dá disposição, me mostra o caminho, me orienta, não me deixa parar, não me deixa desistir. Senhor, me dá uma força. Aquilo que Jesus fez no momento de maior dificuldade, diante do maior sofrimento, Jesus foi para o Getsêmani, o lugar onde o homem perdeu a intimidade com Deus. Ele se ajoelhou. Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, sabendo que iria enfrentar a maior tempestade da sua vida, ele se dobra diante do Pai e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, não como eu quero, mas como tu queres. E a palavra nos fala que naquele momento os anjos vieram para confortá-lo. O sobrenatural que age quando um homem e uma mulher se colocam prostrado diante de Deus, nada o faz cair. E muitas vezes a gente enfrenta dificuldades, e às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, do nosso modo, sem recorrer a Deus, sem buscar a presença de Deus, sem voltar-se para o Senhor. Eu só consigo enfrentar as dificuldades que a vida colocar: doenças, depressões, risco de separações, riscos de falência, medos, ansiedades, tribulações, perseguições. Se eu estiver na presença do Senhor, não importa, venha o que vier, eu vou conseguir chegar do outro lado do barco. Mas eu não posso parar. E quando eu chegar na situação de limites, não é desistir. Há momentos na vida que às vezes vai ser exigido de nós sim o nosso limite, mas quando nós estamos em Deus não existe limite. Quando chegamos nas situações que nós damos um passo e achamos: eu não dou mais conta, a graça de Deus intervém. Quando nós chegamos em situações que nós achamos que não damos conta mais, a graça de Deus vem, intervém, a mão de Deus nos levanta, a voz de Deus ordena e tudo acalma, tudo tranquiliza. Quantas vezes estamos prestes a tocar-lhe algo que esperamos tanto, que desejamos tanto,
E os infernos, sabendo disso, que está tão próximo, se levanta com fúria para tentar impedir de tocarmos naquilo que está tão perto, tão próximo, para nos fazer desistir, para nos fazer parar. E Jesus vai ensinar que não, eu preciso persistir, aconteça o que acontecer. Se eu estou no barco que Ele me colocou, pode levantar a sirene, pode levantar o que for, pode levantar dificuldades, pode se levantar grandes desafios. Se eu estou do lado dele, eu sou capaz de ouvir a sua voz me dizendo: não tenha medo, eu estou aqui. E às vezes a gente vai ter que fazer um exercício tão grande para silenciar as vozes exteriores, as dificuldades que enfrentamos, porque o falar de Deus é baixo. O falar de Deus às vezes vem no silêncio. E quando nós vamos aprendendo a ter intimidade, mesmo no silêncio eu escuto Deus. Mesmo nas tribulações eu sou capaz de escutar Deus. Mesmo diante das grandes tempestades que vêm e começam a encher o barco, não importa se o barco encheu, a água do mesmo modo como ela entrou, ela vai sair, você não precisa fazer nada. Não, é Ele que vai tirar essa água daí de dentro. É Ele que vai colocar todas as coisas no lugar. É Ele que vai conduzir esse barco. Mas eu preciso confiar, eu preciso me colocar na presença dEle. Quando eu me coloco, a alegria volta, a paz de Deus, que eu preciso aprender diante dEle, a experimentar, para que então eu consiga contemplar o outro lado da margem, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor espera, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Se o Senhor me chamar, se eu conseguir ouvir a sua voz, que é somente pela intimidade, eu consigo caminhar sobre o mar, eu consigo caminhar sobre a tempestade, eu consigo caminhar sobre qualquer situação insegura. Eu vou, porque aquele que caminha naquilo que é a vontade do Senhor, as mãos do Senhor o sustentam. Feche seus olhos um minutinho. Pensa nas situações que você tem vivido, mesmo diante dos barulhos exteriores. É até bom que tenha. Faça o exercício de voltar agora o seu olhar, o seu coração, os seus ouvidos para Deus. E deixa Deus dizer para você, mesmo diante das tempestades, das situações de família, das situações de casamento, das situações de saúde, das situações de tratamento que às vezes você tem vivido, diante das situações que você acha que você não dá mais conta, o Senhor te diz: eu estou contigo. Eu estou contigo e você vai superar. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Olha para mim, não olha para a tempestade. Volta para mim o seu coração. Volta a tua vida de oração. Volta a intimidade comigo. Você vai experimentar todo o mar se acalmar. Você vai experimentar toda a tempestade silenciar. Você vai experimentar a paz sendo restituída diante de qualquer situação. Mas caminhe no caminho que eu te mostrar. Fique no barco que eu te colocar. E você vai experimentar o mar se acalmar. Se o Senhor me chamar sobre as águas.